Oi, oi. Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos mais uma segunda-feira e mais um culto de doutrina que com certeza nos será favorável e fará com que cresçamos de glória em glória. A temática desta noite, coragem versus ousadia. Coragem versus ousadia. Muito bem. Vamos então, a princípio, dar alguma conceituação, dar algum conceito para facilitar o nosso entendimento, para que tenhamos base, fundamento. Por exemplo, coragem. Coragem você pode ler em vários trabalhos e em várias matizes. Eu peguei uma simples, que é basicamente bíblica. Coragem. Força ou energia moral que leva a afrontar e enfrentar os perigos, valor, destemor, ânimo, intrepidez, bravura, denodo. Muito bem, então, Senhor, nós te glorificamos nesta noite pela tua grandiosidade, pelo teu amor, pela tua direção, a nos conduzires nesta noite, já nos concedendo os 5 minutos de oração, já nos tendo concedido uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e desde já, Pai, queremos que o Senhor tome conta, ligando aqui o que será ligado no céu e vice-versa, porque só o Senhor é Deus. Capacita-nos agora para que tenhamos o mesmo desempenho, a mesma desenvoltura do teu ministério de louvor, que já trouxe aqui o bafejo, o sopro, o sentimento do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Então eu volto de onde iniciei. Coragem, força ou energia moral que leva a afrontar e enfrentar os perigos. Valor, destemor, ânimo, intrepidez, bravura e denodo. Algo aqui nos chama a atenção. Olha que coisa linda. Força ou energia moral que nos leva a afrontar e enfrentar. Pense bem, afrontar e enfrentar. Por exemplo, quando Davi enfrentou Golias, ele o afrontou. Sim ou não? Claro, ele o afrontou. Tu vens contra mim com escudo, com lança. Tu vens contra mim, vou ser redundante para que tenhamos a visão de conjecturar, com todo esse tamanho, com toda essa tua força, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Então, essa coragem é uma força, é uma energia moral que leva a afrontar e enfrentar os perigos. Então, Davi, diante do perigo chamado Golias, não se intimidou, não ficou com medo, não se acovardou, mas o afrontou e o enfrentou. Quantos estão entendendo? Para que tenhamos essa noção. Afrontou e enfrentou. Significa dizer que Davi não fez aquilo pela força do seu braço. Davi não fez aquilo confiando em quem era, mas confiando no Senhor de sua vida, que já o livrara de ursos, de leões, e que já fizera com ele, sozinho, coisas que jamais outro Deus faria. Então Davi enfrentou, afrontou e venceu Golias. Muito bem, essa é uma breve conceituação de coragem. Não é definição, porque definição é muito mais ampla, é muito mais completo, é muito mais complexo. Vou repetir para darmos continuidade. Coragem, força ou energia moral que leva a afrontar e enfrentar os perigos. Valor, destemor, ânimo, intrepidez, bravura, denodo. Denodo aqui
é uma espécie de esforço forte em vencer a batalha. Denodo, envolvimento, força, coragem. Muito bem. Dando continuidade, eu quero ler com a igreja a palavra de Deus que se encontra em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Nosso ministro Eduardo Guerra nos dará a honra dessa leitura em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Amém. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Muito bem, Eduardo, excelente a leitura. Por esta razão, pois, te admoesto, te exorto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então nós vamos continuar a ler já já. A nossa presbítera, na introdução, já mencionou esse espírito de ousadia, de coragem, de poder, porque jamais o Espírito Santo daria ao seu povo, daria à sua igreja covardia. Então o Espírito Santo não é covarde, ele é ousado, ele é corajoso e ele é fiel às Escrituras. Então, isso foi claramente mencionado na ministração e nos louvores que aqui transcorreram. Muito bem. Então, vou ler agora por inteiro a excelente leitura do nosso ministro Eduardo Guerra. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. O Evangelho segundo o poder de Deus não conhece covardia, não conhece medo, fobia, não conhece o estado letárgico de medo. O poder de Deus, segundo o Evangelho, nos dá o poder dele, o amor dele e o espírito de moderação. O que é moderação? Equilíbrio. Quando é para sermos ousados, quando é que temos que ter coragem e quando é que devemos flexibilizar. Moderação é o domínio próprio, é aquilo que o Espírito Santo nos coloca como nível, como nivelamento, como ponto de equilíbrio para não cometermos excessos. Muito bem, creio que está colocada essa palavra fundamentada para a amada igreja do Senhor. Em Romanos 15, em Romanos capítulo 15, versículo 15, a nossa presbítera Andresa Guerra nos dará a honra da leitura. Romanos 15, 15, Andresa Guerra. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Muito obrigado, é isso mesmo, querida, muito obrigado. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus.
Aí entra a palavra ousadamente. Aí entra o termo ousadia. E nós vamos então trabalhar esse termo ousadia para que você, para que eu, para que nós tenhamos a nítida noção dele. Ousadia, qualidade de ousado, destemor, audácia, coragem, atrevimento e intrepidez. Então, a Bíblia tem um texto que ela fala e diz que devemos ser intrépidos diante do diabo. E ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a leitura aqui da Andresa, por isso, nos traz à memória a ousadia. Entretanto, escreve Paulo aos Romanos, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça, favor imerecido, que me foi outorgada por Deus. Então, Paulo estava prescrevendo a Timóteo, exortando, admoestando Timóteo, a que ele usasse de ousadia, a que ele não se envergonhasse, a que ele não fosse tímido, a que ele não fosse covarde, mas que ele pudesse enfrentar os sofrimentos que seriam necessários enfrentar para a defesa do Evangelho. Então é bom que saibamos, igreja, que nós, como povo de Deus, vamos sim enfrentar tribulações, aflições. No mundo, disse o Senhor, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então encarar o Evangelho exige coragem, ousadia. Isso exige todos esses derivados: energia, força, intrepidez, coragem, para que sejamos fortes, bravos na pregação do Evangelho. Muito bem, então vamos adiante. Vou dar um exemplo clássico de ousadia, tá? Bem simples de ousadia. Atos 19:8. Atos, capítulo 19, versículo 8, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então vamos detalhar para que você agora faça uma comparação com outro texto. Primeiro eu li 19 de Atos 8, que diz: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga. Seria de Tirano, vejamos e veremos isso. Frequentou a igreja, a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando, explicando, falando e persuadindo, colocando com segurança, tirando pessoas das trevas, influenciando pessoas com respeito ao reino de Deus. Então Paulo falava ousadamente com respeito ao reino de Deus, que deve ter ousadia, coragem, tudo isso que nos leva e nos move a ter a vitória no Senhor. Então eu quero fazer agora um contraponto. Qual era o cenário, pastor? Qual era o cenário? Então eu leio de novo e logo após eu pediria que a missionária Mara lesse Atos 19:9, Atos 19:9, e ao ler, a Mara dará o quadro em que isso se dava. Então eu repito, 19:8 de Atos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e convencendo, ou seja, persuadindo com respeito ao reino de Deus. Olha o cenário, missionária. Atos 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Muito bem. Vou repetir o cenário, mas vou primeiro colocar o que eu li antes. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando
e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Olha o cenário. Visto que alguns deles, judeus até amados, alguns deles se mostravam empedernidos. O que é empedernido? Teimoso, turrão, respondão, rebelde. Então vou repetir. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, falando mal do Senhor, falando mal do caminho que eles seguiam diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separando-se dessa turma, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, quando Paulo viu o empedernimento, a intrepidez descrente, a rebeldia dessas pessoas, ele se apartou, disse: não quero conversa com vocês. E chamou os discípulos e agora sim, com ousadia, dissertava e persuadia com respeito ao reino de Deus. Então Paulo, na escola de Tirano, teve a audácia, a intrepidez, a ousadia de dizer alto lá: não se metam com esses rebeldes, não se metam com esses empedernidos, não sigam a esses descrentes. E ele colocou logo uma pauta: vocês são joio, os discípulos são trigo. Pelo menos, antes de persuadi-los, de convencê-los, Paulo fez isso de forma ousada, de forma corajosa, de forma intrépida, de forma destemida, para dar a eles a noção do que era o reino de Deus, que exigia dele, Paulo, destemor, ousadia, coragem. Quantos de nós já tivemos a noção e já entendemos que precisamos de ousadia, igreja? Em algumas situações, precisamos ser ousados. Em algumas situações, precisamos ter muita coragem. Peço agora que a nossa amada, linda e ungida pastora Nayuf nos leia 2 de Paulo aos Coríntios 3,13. 3,13, 2 de Paulo aos Coríntios. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Eu li certo? Amém? Eu li errado, né? Ah, não, leu certo. Li, né? Leu certo. Eu certo. vi ali no... Pode ler. Repita, por favor. Amém. Leu corretíssimo. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Amém. Glória a Deus. Moisés, todos nós sabemos, quando com ousadia, com intrepidez, exortava, confrontava Israel, ele viu algo interessante, que os filhos de Israel, à medida que viam o brilho, a glória, que o rosto de Moisés resplandecia, eles temiam, eles tremiam. E vocês sabem o que eles fizeram na ausência de Moisés. Idolatraram, Moisés veio com firmeza, mas havia na face de Moisés um brilho de terminação. Aquela glória, aquele brilho desvanecia, ou era, como diz o texto em outra área, desvanecente, ia se esvaindo. Então Paulo coloca: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel atentassem na terminação daquilo que se desvanecia, do brilho da sua face. Então, havia momentos em que Moisés cobriu o rosto para que os filhos de Israel não percebessem que o brilho dele estava se apagando, para que os filhos de Israel percebessem que ele não estava mais com a unção, com aquela notória presença do Altíssimo. Então, o véu aqui era uma proteção. E Paulo não coloca isso para discriminar ou diminuir Moisés. Muito pelo contrário, ele está colocando que pertence ao ministério do Espírito, da força,
da ousadia e do poder, e que, como Moisés, ele jamais usaria véu ou um pano na face para uma glória que se desvanecia, para um brilho que se ia dissipando, mas ele tinha o brilho do Senhor, o brilho eterno. Então, repitamos, em nenhum momento Paulo aqui diminuiu Moisés. Paulo aqui denegriu Moisés. Quantos estão entendendo isso? Apenas mostrou que o ministério do Espírito era e continua sendo fortíssimo. Muito bem. Deixa eu colocar uma aguinha aqui, amados. É uma doutrina curta, porém abençoadora, e com certeza já está nos abençoando. Atos 14:3. Atos capítulo 14, versículo 3. A Jane teria a nossa versão? Tá sem a versão. Por favor, Tiele Patrícia, tem a nossa versão? Amém. Ela nos lerá então, a Tiele, Atos 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Obrigado, Tiele. Glória a Deus. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando que ousadamente no Senhor. Demoraram-se ali, falando fracamente, palidamente, timidamente, não, ousadamente no Senhor. E com certeza jamais confundiremos ousadia com grito, tá, irmãos? Ousadia com unção. Isso é unção. Então, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça, do seu favor imerecido, concedendo que por meio ou por mão deles que ali estavam, se fizessem sinais e prodígios. Então, quando nós falamos a palavra como ela é, quando nós lutamos pelo reino de Deus, com força, apoderando-se dele com ousadia, com intrepidez, com unção, o Senhor acompanha a nossa fala, o Senhor acompanha a nossa pregação, desenvolvendo entre nós sinais e prodígios. Deus não deixa de responder àqueles que o amam, àqueles que o adoram, aqueles que ousadamente falam por ele, dele e para ele. Então, amados, ousadia versus coragem, coragem versus ousadia, tem uma pequeníssima diferenciação, mas são sinônimos, são simplesmente visão do mesmo Espírito Santo. Ousado, corajoso é o Espírito Santo. E como leu, e como lemos, e como ministrou a presbítera Andriane, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nessa noite, igreja, eu tenho convicção de que nós estamos bem alimentados, bem nutridos, e cada vez mais teremos coragem e ousadia para ministrar, tanto a ministração dos louvores quanto a ministração da palavra em si. Os louvores são a palavra cantada, a ministração da palavra em si é a mensagem profética para a igreja. Nessa noite, quantos estão felizes? Quantos podem aplaudir o rei? Quantos se sentem renovados? Amém. Quanta ousadia
e a coragem. Amém? Amém para mim também, Deus vivo. Muito obrigado, Pai, por essa palavra doutrinária, essencial, necessária, indispensável à nossa vida, para que vivamos a plenitude do Evangelho. Agora, Pai, queremos chamar o ministério de louvor e queremos novamente aplaudir o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.